Macete para reduzir dívida só funciona com quem está devendo pouco. Se você tem uma dívida de gente grande, o máximo que vai acontecer é você perder o seu patrimônio, o banco ficar atrás de você e você ficou acreditando no papinho de quem não quer resolver o seu problema desde o início. Muita gente fica se iludindo achando que toda dívida é igual, e não é. Existem as dívidas pequenas, existem dívidas médias e existem dívidas grandes, né? O grande erro das pessoas é imaginar que essa referência tem que ser analisada propriamente. Então, o que que é grande para mim, o que que é pequeno para mim, o que que é médio para mim. Mas, na verdade, isso tem que ser analisado do ponto de vista do banco. O que que o banco entende como uma dívida pequena, o que que o banco entende como uma dívida média, o que que o banco entende como uma dívida grande. E melhor, como que o banco age em cada uma dessas situações. Você pode imaginar que se alguém estiver te devendo pouco, você vai ter um interesse muito menor em ir atrás dessa pessoa do que se essa mesma pessoa estiver te devendo muito. E quanto que é muito e pouco em relação ao banco? Mais ou menos, e isso obviamente é uma referência que não é escrita em lei. A gente verifica na prática que os bancos atuam de forma muito diferente para cobrar dívidas acima e abaixo de R$ 100.000. Quando a dívida é abaixo de R$ 100.000, que pode ser um valor muito alto para quem está devendo, mas do ponto de vista do banco é uma dívida que não vale muito a pena utilizar todas as ferramentas, instrumentos, réguas de cobrança, todas as equipes disponíveis para cobrar essa dívida. O banco, sim, ele vai cobrar essa dívida por meio de negativação no Serasa, ele vai cobrar essa dívida por meio de ligações, SMS, ele vai negativar o seu nome, ele vai tentar te ligar, ele vai fazer várias coisas. Mas muito provavelmente, isso não é uma regra, mas é um parâmetro que os bancos costumam utilizar, o banco não vai entrar com um processo judicial contra você. Uma dívida acima de R$ 100.000 já é muito diferente da perspectiva do banco. Por quê? Porque quando ele olha uma pessoa devendo 300, 400, R$ 500.000, o banco não pensa apenas no valor que essa pessoa deixou de pagar, mas também no valor que o banco está deixando de ganhar por não poder emprestar o valor que a pessoa não pagou. Então, por exemplo, se uma pessoa está devendo R$ 500.000 para o banco não olha como se essa pessoa estivesse dando um prejuízo de R$ 500.000. O banco olha para essa pessoa como se ela estivesse dando um prejuízo de 2, 3, 4 milhões de reais, que é o valor que o banco deixou de ganhar por não emprestar a juros esses R$ 500.000 iniciais. A dívida pequena muito provavelmente será resolvida com feirão de renegociação, desenrola 2.0, com algum contato dentro do Serasa que o banco vai ter, porque lá, em algum momento, muito provavelmente vai aparecer uma proposta que é cabível no seu bolso e o banco ele vai entender que é melhor ele receber esse pouquinho do que ficar tendo muitos custos para poder te cobrar um valor que nem é tão grande assim. A sua dívida, quando ultrapassa 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais, já não vai acontecer dessa mesma maneira. Você vai sofrer um processo judicial, um processo de execução, um processo de ação de cobrança, uma monitória, mas você vai sofrer um processo e aí a discussão é em outro nível, é muito diferente. O buraco é muito mais embaixo. Você já deve ter ouvido falar que alguns macetes funcionam para dívidas, como por exemplo, pede descritivo da dívida, faz uma reclamação no Bacen, faz um protocolo de atendimento do consumidor.gov que magicamente alguma coisa dentro do banco vai mudar e você vai receber uma ótima proposta com 90% de desconto. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, com muitos gurus de internet, com muitas pessoas que são coaches financeiros, pessoas que simplesmente omitem ou sequer sabem que isso não vai funcionar caso a sua dívida seja de gente grande, uma dívida de 200, 300 mil reais. Talvez você tenha ouvido que alguma pessoa próxima a você fez isso e funcionou, mas pode perceber, essa dívida certamente era pequena, era uma dívida muito antiga que não fazia sentido para o banco gastar energia cobrando uma dívida, sabendo que o retorno ele seria muito pequeno ou não valeria a pena. O que esses gurus, o que essas pessoas da internet que ficam sugerindo que se faça isso como se fosse resolver, não falam é que uma dívida grande ela vai se tornar um processo. E aí você pede para essa pessoa te mostrar
algum caso em que você fez uma reclamação no Bacen ou um consumidor.gov com um processo ativo se funcionou. Então você procura uma pessoa que tem uma dívida de R$ 800.000 e fez uma reclamação no consumidor.gov, pergunta se a pessoa se deu certo, se o gerente mudou de uma hora para outra, se o banco recebeu essa notificação sua e voltou dizendo que realmente você deveria ter um desconto de 95% da sua dívida. Pergunte a esses gurus se isso acontece ou se isso só vai acontecer com uma dívida de cartão de crédito de 3, de R$ 5.000, de 10, um CDC pequeno de R$ 20.000. Eu sei que você que tem uma dívida alta está desesperado ou desesperada para poder resolver o problema da sua empresa, o seu problema pessoa física, e qualquer pessoa que fale alguma coisa que pode ser feita e teoricamente vai resolver o problema, é muito encantador, é muito bom, a gente realmente quer uma solução fácil. Agora, é importante você saber, esse guru, essa pessoa que diz isso, esse coach financeiro que diz que é só você fazer uma reclamação que você vai resolver, que tem um macete para sua dívida, essa pessoa não vai estar ao seu lado quando chegar um oficial de justiça ou se chegar uma cartinha da justiça com a citação do seu processo judicial. Aí sim, quando você vê o seu risco patrimonial, quando você vê que a sua esposa ou o seu marido também estão em risco, quando você vê que a sua CNH, o seu passaporte e os bens que você demorou uma vida inteira para construir estão simplesmente desprotegidos, aí sim você vai ver que nada daquilo funciona, você vai ver que essa pessoa não vai estar com você nesses momentos. O banco não é seu amigo. O banco é uma empresa que visa lucro. E não tem problema nenhum nisso. O que não dá para confundir é achar que o representante do banco, o gerente do banco, as assessorias de cobrança, os aplicativos, eles estão do seu lado, olhando pelo seu patrimônio, olhando pela sua empresa. Eles estão olhando o ponto de vista do banco, e não tem problema nenhum nisso, desde que você tenha isso em mente. Se o banco simplesmente não fizesse nada e em algum momento desse uma proposta, como se essa proposta surgisse do nada, para pensar, qual é o sentido de pessoas trabalharem no âmbito de cobrança do banco? Qual é o sentido do banco investir milhões e milhões de reais todos os meses em setores que se destinam especificamente a cobrar quem está inadimplente? Se o banco simplesmente desse propostas como se fosse uma coisa dada, como se fosse uma coisa para ajudar, não faria sentido ele ter pessoas especializadas em cobrança. E essas pessoas especializadas em cobrança são pessoas que vão se mostrar para você como pessoas dispostas a ajudar, oferecendo uma renegociação, oferecendo uma ampliação de prazo, só que aumentando o valor final. São pessoas que vão mostrar em unificação de dívidas, vão falar em situações de movimentação da dívida que, no fim das contas, não vão representar, na prática, uma redução do valor ou uma melhor condição de pagamento. Você que tem uma dívida de gente grande, não se iluda, saiba, todo tempo que você perde ou você acha que está ganhando, esticando a negociação com o banco, é um tempo que você perde para poder proteger estrategicamente o seu patrimônio, a sua empresa, e é um tempo que você perde com margem de negociação. Cada minuto com o banco é estrategicamente calculado por eles para poder entender até onde é possível ir, até onde não é possível ir. O banco, ele atua como se fosse uma planilha. Ele quer dinheiro, então ele vai analisar. Se eu caminhar por esse lado, eu vou ganhar quanto? E se eu caminhar por esse lado, eu vou ganhar quanto? Às vezes, na lógica do empresário, na lógica de quem deve muito, o banco ele vai caminhar pelo lado que ele ganha mais, mas não necessariamente. Ele pode ir pelo lado que ele ganha um pouco menos, mas o custo é muito menor do que por um lado que ele ganha mais, mas com um custo de cobrança muito maior. Porque no final o que importa para o banco é quanto sobra. E é dentro dessa sobra que nós atuamos aqui no escritório Pazil Leal Advogados. A gente sabe exatamente o que o banco utiliza como premissa e como referência, não para poder dar um desconto, mas para poder concluir que o desconto é a melhor alternativa, inclusive para o banco. Porque ele faz um cálculo. Se eu caminhar por aqui, eu ganho X, com um custo Y. Se eu caminhar por aqui, o meu ganho é menor do que X, mas o meu custo é quase nada. Então é melhor eu caminhar por aqui do que tentar ganhar mais e não conseguir nada.
Existem várias estratégias possíveis de serem adotadas, não apenas para reduzir o valor, mas para proteger e dar segurança à sua empresa e ao seu patrimônio enquanto essa negociação se arrasta. Isso é importante para você ganhar fôlego financeiro, reestruturar sua empresa e não ter problemas com questões trabalhistas, questões fiscais, questões operacionais e tudo aquilo que você lutou a sua vida inteira. O problema é você, que acha que entendeu tudo, que sabe que tem uma dívida alta de 300, 400, 500 mil reais e chega a uma conclusão precipitada de, então é só eu esperar que em algum momento vai vir um desconto. O máximo que você vai conseguir é receber uma citação de um processo dizendo que você tem 3 dias para pagar a sua dívida. O devedor, ele tem a falsa sensação de que está pressionando o banco ao ignorá-lo. A única coisa que o devedor está conseguindo fazer é simplesmente dar a oportunidade do banco pensar e tomar o próximo movimento, de mexer o tabuleiro da maneira que ele quiser, porque ele já sabe os próximos passos, não apenas o próximo, mas os próximos passos, e ele já considera o fato da inércia da pessoa como um ponto negativo, porque ele entende que se essa pessoa está tentando fugir pela ausência, por não agir, é porque ela ou está tentando ocultar o patrimônio, ou ela exige uma medida mais enérgica, que é certamente um processo judicial. Eu sei muito bem, apesar de eu ter falado tudo isso até agora, mas eu sei muito bem por que às vezes você vai cair num papinho desses coaches financeiros, desses gurus de internet, que vão dizer que tudo é simples, tudo são mil maravilhas e é só você estalar o dedo que tudo vai dar certo. Eu sei que você está cansado da cobrança do banco, eu sei que você já não aguenta mais ser enganado pelo seu gerente, eu sei que o seu negócio, aquele negócio que você lutou tanto para ter, você tem medo de perder, que o seu patrimônio está em risco, que você não consegue dormir direito, que às vezes o seu marido ou a sua esposa sequer sabe exatamente do tamanho do problema. Você tem medo, inclusive, e é um medo real, de só alcançar a sua família, o patrimônio da sua família, alcançar as pessoas que você tanto ama. Eu sei que isso dá abertura para a pessoa ficar fragilizada o suficiente para poder aceitar quase que qualquer coisa que alguém diga que seja uma mensagem positiva. Então, se você está vulnerável, se você está fragilizado, você está no momento que você quer uma solução, não enxerga uma solução, e alguém vem com uma solução milagrosa, uma solução fácil, dizendo que uma dívida de R$ 1 milhão será resolvida, mandando uma resolução do Banco Central diretamente para o Bacen, eu sei que isso é muito fácil da gente comprar, porque é o que a gente queria ouvir. Agora, o que você precisa saber é que, mesmo que as coisas não sejam tão fáceis quanto parecem, mas elas têm solução. Existem soluções estratégicas, personalizadas, que vão considerar a sua situação, a situação da sua empresa, da sua família, do seu passado, do seu presente, do seu futuro, personalizadas ao seu contexto, que servem para conseguir mostrar para o banco que às vezes o que você está passando não é uma vontade de dar calote, não é um problema para a vida toda. Às vezes é um problema temporário, uma movimentação errada, uma situação eventual, uma situação pontual que, se a gente conseguir ajustar, talvez dando tempo, dando condição de pagamento, reduzindo o valor, você vai voltar a gerar valor para a sociedade, você vai voltar a gerar emprego, você vai voltar a gerar dinheiro suficiente, inclusive para ser um tomador de crédito novamente do banco futuramente. O banco sabe que ele perde muito mais te quebrando do que a partir de uma atuação estratégica permitindo que você volte a ser um consumidor, que você volte a ser uma pessoa ativa, que você tenha uma empresa saudável, que você tenha a sua pessoa física limpa, que isso também é bom para o banco no longo prazo. Só que o banco ele não vai entender isso, ele não vai ouvir a história triste de ninguém e achar que isso é o suficiente para ele abrir mão de um dinheiro que é direito dele, né? Por mais que seja injusto, por mais que tenham taxas abusivas, por mais que tenham juros, o banco ele não analisa desse ponto de vista. Para ele tudo é devido e ele quer receber. O que você precisa é de alguém que consiga demonstrar exatamente que o banco ganha mais
melhorando a sua situação, do que insistindo em uma cobrança que não só não vai dar certo, como vai fazer com que o banco perca mais no médio e no longo prazo. Existe uma diferença muito grande entre pedir desconto e negociar estrategicamente com o banco. Pedir desconto, qualquer pessoa pode pedir. Você pode ir lá, pedir o desconto com seu gerente, com a assessoria de cobrança. Você não vai conseguir esse desconto, muito provavelmente. O máximo que o banco vai fazer é perguntar se você consegue pagar à vista, e aí ele diz que é um desconto que também não é exatamente um desconto, sendo que você sequer está conseguindo pagar as parcelas, imagina o valor à vista. Agora, existe essa diferença de pedir desconto que qualquer pessoa faz, qualquer guru de internet faz, qualquer pessoa, por mais desesperada que esteja, faz, de negociar estrategicamente. Negociar estrategicamente exige uma análise minuciosa da documentação, do timing de negociar, qual é o melhor momento de pressionar o banco, de tirar o banco da pressão, para mostrar para o banco, às vezes, que ele não vai ter o que ele está querendo no momento que ele está querendo. Exige análise técnica de taxas, análise jurídica, análise financeira, análise econômica, análise contextual, análise negocial, vários tipos de análise que fazem com que as pessoas que têm vidas diferentes tenham negociações diferentes. É muito diferente negociar uma dívida de cartão de crédito de 120 mil reais de um crédito para empresas, como por exemplo um capital de giro, de 6 milhões de reais. O banco ele analisa isso de forma diferente, ele atua de forma diferente, os próximos passos dele são diferentes. Então, a negociação também precisa ser diferente. O seu caso, ele exige uma análise técnica, uma análise minuciosa, para que sejam delimitados os passos exatos, personalizados, para a gente chegar na melhor condição de desconto e na melhor condição de pagamento possível. E a melhor condição possível não é aquela que a gente queria que fosse, mas é a que cabe no seu orçamento. É aquela que tem que ser. Se você tem uma dívida alta, uma dívida de gente grande que passa os 100 mil reais, se você já está inadimplente ou em vias de ficar inadimplente, está quase ficando inadimplente, sabe que não vai conseguir aguentar por muito tempo sem queimar patrimônio para manter as parcelas em dia, nós temos aqui vários canais de contato, você pode ver aqui no nosso canal, e nós estamos dispostos a te ajudar. Envie uma mensagem para a gente no WhatsApp, que a gente vai te atender com o maior prazer, analisar o seu caso, te mostrar exatamente como que juntos nós vamos resolver o seu problema do endividamento.